Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, para mais uma aula de física com vocês. Pessoal, olha só, na aula passada nós estávamos falando de ondas eletromagnéticas, vimos aí vários tipos de ondas eletromagnéticas e nós vimos que as ondas eletromagnéticas, elas são geradas de campos elétricos e campos magnéticos variáveis, certo? Lá na nossa unidade 1, a gente falou de campo elétrico, nós vimos as propriedades do campo elétrico e também as características. Já que nós falamos que as ondas eletromagnéticas são combinações de campo elétrico e campo magnético variável, a partir de hoje nós vamos entrar no magnetismo. Vamos aí falar melhor do magnetismo e o que é esse campo magnético, ok? Então a gente vai começar lá do início, falando da descoberta do magnetismo, propriedades de materiais do magnetismo, ok? Então, pessoal, vamos começar. Olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos começar aí do magnetismo, falando de fenômenos magnéticos, propriedade do ímã e campo magnético terrestre também. E como habilidades, a partir dessa nossa aula, nós vamos estar em reconhecer um ímã e identificar as propriedades dos corpos imantados. E também entender o comportamento de uma bússola e relacionar a posição de sua agulha ao magnetismo terrestre. Então, nós vamos ver que a Terra, pessoal, também tem magnetismo aí terrestre, ok? E também compreender a natureza do magnetismo e suas consequências. Como eu falei para vocês, a gente vai lá do iniciozinho e vai começar aí com um pouco de história. Vamos lá, pessoal. Sabe-se que o magnetismo não é algo novo, uma vez que desde o século VII, como vocês podem estar observando aqui antes de Cristo, já eram utilizados seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência do magnetismo, propriedade de corpos presentes numa região denominada magnésia, e daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. Então, esses escritos gregos, como está aqui, vocês podem ver que são bem antigos, e aqui, pessoal, se originou dessa região aí, ó, chamada de magnésia, ok? E aí dá o nome também do magnetismo. Bom, se nós formos ver aí os primeiros nomes, né, de filósofos, físicos que estudaram o magnetismo, nós temos aí Tales de Mileto. Lá nas aulas de filosofia, com o professor de filosofia, vocês já devem ter ouvido falar de Tales de Mileto. Ele foi filósofo, físico e matemático grego. E está aqui, né, a faixa em que o Tales de Mileto foi vivo, ok? Foi quem observou a atração do ímã natural, a magnetita com o ferro. Então ele foi um dos primeiros aí que se tem conhecimento a fazer esse tipo de observação. Em uma de suas viagens, constatou que pequenas pedrinhas tinham a capacidade de atrair tanto objetos de ferro quanto de se atraírem. Então ele começou a perceber lá, nossa, tem umas pedrinhas que são diferentes das outras e elas conseguem aí atrair uns pedacinhos de ferro e até também atrair-se entre si. O que será que tem por trás desse tipo de material que outros não conseguem ter a mesma propriedade? Então, ele começou a investigar, tá bom, pessoal? Vamos continuar, olha só. Então, Tales foi o primeiro a tentar explicar o fenômeno afirmando que a magnetita, que é o minério magnético presente no solo, seria possuidor de uma série de alma e que esse poderia comunicar vida ao ferro inerte, que por sua vez também adquiria o poder de atração. Então, né, com o conhecimento que ele tinha naquela época lá, foi uma explicação que ele conseguiu aí estabelecer quando se fala, né, pessoal, em questão dessas propriedades aqui da magnetita. Tales não teria sido, contudo, o primeiro a descobrir tal fenômeno na região. Conta a lenda que o pastor de ovelhas, de nome Magnes, olha só o Magnes, né? Lembra magnésio, né, pessoal? Lembra magnetismo. Magnes teria percebido
que a ponta de ferro do seu cajado ficava presa quando este o encostava em determinadas pedras, presumidamente a magnetita. Então, aqui reza a lenda que esse pastor de ovelhas aqui, o nome dele Magnes, né? Lembra que a região também, né, pessoal, magnetita, lembra magnésio, ele teria observado isso daí, ok? Segundo alguns autores, do nome da região derivou-se o termo magnetismo, até hoje utilizado aí para estudar os fenômenos relacionados ao magnetismo, tá, pessoal? Contudo, para outros o termo magnetismo advém do nome do pastor de ovelhas, que teria constatado o primeiro fenômeno magnético. Então, nós temos aí várias histórias em relação a de como surgiu o termo aí magnetismo. Vocês podem até perguntar dos professores de história, tá, pessoal, para eles esclarecerem também isso aqui de forma legal para vocês, ok? Bom, mas em verdade, explicações similares perduraram pelos vários séculos que se seguiram. O magnetismo seria então a consequência da emanação de eflúvios. Nossa, professora, que é isso? Um perfume que emanaria do ferro e da magnetita, sensibilizando-os para que se atraíssem. Então, imagina lá, pessoal, um perfume, qualquer tipo de perfume, um desodorante com uma válvulazinha, você espirra e vem aquela essência ali, né? Aquela essência capaz de envolver. Então, eles atribuíram, primeiramente, lá quando estavam investigando o magnetismo a isso, essa questão do envolvimento, que é aquela essência que envolvia ali os materiais, como o ferro, por exemplo, tá bom? Vamos continuar, pessoal, com o nosso estudo aí do magnetismo, ok? E aqui nós vimos que a própria palavra imã deriva-se mais tarde da palavra francesa, olha só, aimante, né, gente? Olha só, que eu não sei falar francês, mas a gente tenta, né? Que não pode, que não... Eu tentando... O meu francês aqui foi péssimo. Não de surpreender, traduz aqui por amante em português, né? Então, é uma questão histórica aqui também, tá? Quando se fala aí no magnetismo, né? Então, quem diria? Tem muita história aí por trás, é bem legal essa história, pergunta aí depois do professor de história. E aqui... nós temos exemplo de magnetita. Então, tá aqui a magnetita, tá, pessoal? E aqui são os pedacinhos de cristal, de ferro puro, né, desse lado aqui. Ou seja, eles têm aí 99,9 de grau de pureza, né, refinados eletrolitamente em um cubo de ferro de alta pureza, ok? Isso aqui é só para a gente fazer uma comparação, tá? Aqui é a magnetita, aqui é o ferro puro, ok? E os chineses também tiveram contribuição para isso daí. Os chineses foram certamente os primeiros a encontrar aplicações práticas para o magnetismo. Vamos ver de que forma aí. Lá no início da era cristã, os adivinhos chineses já utilizavam um precursor da bússola, com uma colher feita de magnetita que, colocada em equilíbrio sobre um ponto de apoio central, poderia mover-se livremente. Então, os chineses aqui fizeram a prima da bússola, né, pessoal? Eles pegaram uma colher aí com a magnetita e eles colocavam em equilíbrio sobre um ponto de apoio, né? Poderiam colocar em cima de uma bacia com água, coisa do tipo, ok? E isso aí ia se mover livremente até se alinhar, tá? Então, era a prima da bússola aí que nós podemos colocar. Mas, nesse caso, tratava-se da colher que apontava para o sul, sempre presente em seus rituais. Então, eles utilizavam aí o magnetismo como formas místicas também, tá, pessoal? No século VI, os chineses já dominavam a tecnologia para a fabricação de ímãs, como a invenção da bússola, que o permitiu o avanço das navegações. Então, a questão da bússola, pessoal, foi muito importante para as navegações aí, para guiar os navegadores, ok? Bom, continuando aqui a nossa leitura sobre os fenômenos magnéticos, sobre o magnetismo, esses fenômenos, contudo, não despertaram maior interesse, pelo menos até o século XIII,
quando começaram a surgir observações e trabalhos mais acurados a respeito da eletricidade e do magnetismo. Delas decorreram de imediato a conclusão de que os fenômenos elétricos e magnéticos teriam naturezas completamente distintas, ideia que perdurou lá 2 séculos atrás. Lá em 1269, Pierre, como mostra aqui, Pierre, né, pessoal, melhor falando, descreve com precisão a maioria das experiências típicas associadas ao fenômeno que hoje figuram com abundância em livros atuais. Então, para se chegar, pessoal, no que se tem hoje para a gente estudar os fenômenos e tudo mais, vocês viram que tem toda uma história, aí por trás, que conta lá desde as primeiras observações dos fenômenos magnéticos, que fala do material, e também aquele mistério ali que está em volta da origem do nome do magnetismo e alguns nomes que vocês viram que de séculos atrás que estudavam aí esses fenômenos magnéticos. E hoje é muito utilizado também em aplicações lá, quando a gente trabalha com eletromagnetismo, que é a união da eletricidade com o magnetismo, ok? Pessoal, vamos continuar. Então, e também motores, né? Se a gente for ver, tem muitos motores aí que tem ímãs. E aqui, continuando, o Pierre, ele fez as nomenclaturas, tá? Então, devemos a ele a questão da nomenclatura de polo norte e de polo sul, associados aí aos polos de um magneto, e a lei dos opostos se atraem, iguais se repelem, também a gente pode associar a ele, ok? Diretamente associada aí. Também observou que em um ímã, mesmo quando oriundo de fratura de outro, encontram-se presentes sempre 2 polos opostos. Então, ele quis explicar aqui, pessoal, o seguinte: se esse passador que está aqui na minha mão é um ímã, ele falou que eu tenho um polo norte e um polo sul, magnético, certo? Se eu quebrar este ímã, ele vai continuar, cada pedaço vai continuar tendo 2 polos. Ah, então se eu quebrar, não vai ficar um pedaço só com o norte e outro com o sul? Não, pessoal, se eu quebrar aqui em 2 pedaços, cada um com 2 polos. Se eu quebrar em 3 pedaços, cada um vai continuar tendo 2 polos. E isso faz parte, que nós vamos ver daqui a pouco, das propriedades magnéticas. E é uma dessas propriedades aí que ele constatou quando fez os estudos lá atrás, tá bom? Vamos continuar, olha só. Continuando aqui, ok? Nós vamos utilizar essa informação aqui do Pierre, pessoal, para as propriedades. Aqui nós temos só um mapazinho, foi embora rapidinho da região. E nós vamos começar a falar de fenômenos magnéticos. Então, para a gente começar, podemos falar que o magnetismo é um fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos, chamados ímãs, entre ímãs e certas substâncias magnéticas, como ferro, cobalto ou níquel, ok? São substâncias magnéticas, tá, pessoal? E também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo correntes elétricas, como nós estávamos estudando aí no magnetismo, ok? Todo ímã apresenta 2 regiões distintas, em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Então, são lá nos polos do ímã que a intensidade magnética se apresenta aí, ok? Aquela maior intensidade magnética aí, ou influência magnética em cima de outros materiais. Bom, esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados, como nós vimos anteriormente, polo norte, vamos chamar de N, e polo sul, vamos chamar de S, ok, pessoal? Então, aqui para a gente começar a entender. Tá? Então, fenômeno magnético, atração ou repulsão de determinados corpos, tá bom, pessoal? Chamado de ímãs aí. E aqui a gente tem também entre substâncias que são magnéticas. Vamos ver as propriedades do ímã. O ímã, ou a gente pode escrever dessa forma aqui também, mas essa é a mais conhecida, ou magneto também,
tá? Lá no filme, né, vamos colocar um pouquinho aqui, lá no filme do X-Men a gente tem o Magneto, né? Quem lembra lá, quem já assistiu, o X-Men tem o Magneto, né? O que ele atrai mesmo? Ele consegue controlar tudo que é de metal, né, pessoal? Então, a gente tem o mutante com propriedades magnéticas, né? Vamos colocar aqui. Ah, professor, ele é um ímã? É bem curioso, né? Ele é um ímã quando ele quer ser um ímã. Quando ele não quer ser um ímã, ele desliga isso e só utiliza quando ele precisa, né? Ok? Vamos lá, pessoal, olha só. Continuando ali, nós temos aqui, ó, que o ímã é um corpo magnético, ferros magnetizados, rochas magnéticas, dipolo, ou seja, possui dois polos. Então, ele é um corpo magnético e também é um dipolo. Tem dois polos sempre, tá? E eles possuem a propriedade de atrair corpos ferromagnéticos. Então, aqui, por exemplo, olha só, nós temos alguns objetos, né? Um prego, uma moeda, aqui nós temos outro ímã, ok? E aqui nós temos uma bússola. Se eu coloco um ímã aqui perto, o que vai acontecer? Ele tem a capacidade de atrair esses objetos que estão perto dele. Então, olha só, digamos está aqui o ímã, gente, nós podemos falar que ele tem essa região. Essa região a gente pode chamar de campo magnético. Essa região aqui do espaço, e se eu colocar materiais com propriedades ferromagnéticas, eles vão ser o quê? Olha só, atraídos e também vai conseguir orientar uma bússola, certo? A gente consegue orientar a agulha da bússola aí. Entendido isso? Pessoal, olha só, tem-se a impressão de que os polos do ímã são idênticos, mas isso não é verdade, pois, suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, verifica-se que após uma série de oscilações, ele volta sempre à mesma extremidade, sensivelmente para o norte e a outra para o sul. Denomina-se, por isso, polo norte a extremidade voltada para o polo norte e o polo sul a outra extremidade, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um ímã e ele sempre vai se alinhar e deixar os polos colocados dessa forma aí. Ok, vamos falar, pessoal, da principal característica de um objeto em interação magnética. Então, aqui, essa principal característica atrela-se ao fato de essa interação mostrar-se particularmente intensa em determinadas regiões e menos intensa em outras ao longo de sua extensão ou em caso de tamanho desprezível ao redor desse, tá? Então, aqui o que vai acontecer, né? A gente tem um ímã, dependendo aí do formato desse ímã, tem regiões em que essa interação, que a gente vai chamar mais tarde de força magnética, que é essa interação desses objetos ferromagnéticos no campo magnético, se dá com maior intensidade em algumas partes e se dá com menor intensidade em outras partes, ok? Então, nós vamos ler ali que essa parte que dá-se maior intensidade é perto dos polos, né, pessoal? Então, vamos continuar a nossa leitura. Olha só, como eu falei para vocês, aqui a cada uma dessas regiões de forte interação dá-se o nome de polo magnético. Evidencia-se que um polo é sempre acompanhado de um polo conjugado, havendo no mínimo dois polos distintos em qualquer objeto magnético. Tais polos são o que? Inseparáveis. E isso vai explicar aquilo que eu falei para vocês, que quando você quebrar um ímã em vários pedaços, ele sempre vai ter dois polos, ok? E juntos formam aqui o chamado dipolo magnético. Então, nós podemos falar que todo ímã ele é um dipolo magnético. Entendido isso? Olha só essa figura aqui, pessoal. Parece um bocado de pozinho, né? Mas isso aqui, nós podemos observar pela figura, é uma folha de papel, ela está sobre uma barra de ímã, ou ímã em formato de barra, e aqui em cima, para formar essa figurinha bonitinha, colocou-se limalhas de ferro. Então, se você pegar pó de ferro e colocar em cima de uma folha que está em cima de um ímã, ela vai mostrar, pessoal, olha só, esse formato aqui.
Então, esse formato a gente vai conseguir ver a presença dos polos magnéticos. Olha só, então tá aqui, ó, você pode ver, ó, que aqui o acúmulo, ele é mais intenso nessas regiões aqui, ok? E aqui vocês podem ver, ó, as linhazinhas se formando aqui, ó. Então, nós podemos ver esses desenhos aqui, nós podemos ver, observar, então, o campo magnético desse ímã é dado dessa forma aqui. E aqui nos polos, olha só, eles são mais intensos. E aqui, ó, que bonitinho que fica esse experimento aqui. E aqui nós temos o dipolo. Os polos conjugados de um objeto magnético são nomeados respectivamente, como está escrito aqui, polo magnético norte e polo magnético sul, respectivamente falando, tá, pessoal? Então, esse aqui é o norte, esse aqui é o quê? O sul, ok? E aqui, ó, vamos falar mais de polos magnéticos. Tá aqui os ímãs ou magnetos. E aqui, olha só, primeira propriedade, né? Eu falei para vocês de algumas observações. Nós vimos lá a questão para o Pierre, né? Que ele deu lá inicialmente o nome para os polos. Quando quebra o ímã, o que acontece? Então, isso aí nós temos um conjunto de propriedades, ok? Vamos ver a primeira ali, então. Olha só, a primeira propriedade são os polos magnéticos. Então, o ímã, ele tem um polo norte magnético e um polo sul magnético. É a primeira propriedade. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês verem, olha só. Ó, aqui essa figura pode mostrar melhor. Nós temos mais intenso aqui, ó, a interação nos polos, ok? E aqui mostra o jeito que está a limalha de ferro, que é o pozinho, mostra o campo magnético desse ímã em formato de barra aí. Então, é a nossa primeira propriedade. A segunda é o quê? A atração ou repulsão. Então, nós temos que os polos, eles podem se atrair ou se repelir. De que forma, pessoal, isso acontece? Quando eu coloco polos iguais perto, eu vou ter o quê? Repulsão. Então, aqui, olha só, quando eu faço isso aqui, ó, sul com sul, norte com norte, eu tenho repulsão magnética aqui dos polos. Quando eu coloco polos opostos, ou seja, sul com norte ou norte com sul, eu vou ter o quê? Atração. Então, aqui eu vou ter repulsão magnética. Olha só. Aqui também. E para finalizar, aqui a gente tem atração magnética. Entendido isso? E isso é devido justamente aos polos, pessoal, do ímã. Observação que a gente pode trabalhar também aqui. Olha só, a gente tem aqui nosso ímã de novo. E o que acontece? Essa interação, ela é feita de qualquer forma? Não, pessoal, essa interação depende da distância que separa esses ímãs, ok? Então, por exemplo, se os meus ímãs estão separados por uma distância d, a interação magnética, que é a força de atração, que nós vamos estudar em próximas aulas, depende dessa distância. Então, eu coloquei aqui uma distância d, essa força de interação aqui, olha só, é F. Se você, por exemplo, dobra essa distância, o que vai acontecer com essa atração, pessoal, ou com essa repulsão, nesse caso aqui, com essa interação? Ela vai fazer o quê? Vai diminuir. Então, se eu dobrar a distância, a minha interação magnética, ou seja, a força magnética aqui, cai pela metade. Então, nós podemos perceber que a interação magnética entre ímãs, foca aqui em mim, a interação magnética entre ímãs depende da distância que os separa. Entendido isso? Então, se eu tenho uma distância d, eu vou ter uma força F de atração. Se eu duplicar essa distância, eu vou fazer o quê? Fazer com que essa força ali caia pela metade. Então, se eu triplicar, ela vai cair 1/3, por exemplo, e assim vai. Com isso, nós podemos constatar que quanto maior a força dessa atração, eu tenho o quê? Menor a distância. E quanto maior a distância, menor é a interação, ou seja, a força de interação entre esses materiais. Entendido isso? Vamos continuar, pessoal. Vemos aqui a outra propriedade,
nós estávamos falando dela já. Inseparabilidade dos polos magnéticos. O que eu falei para vocês? Quanto mais você quebrar um ímã, vamos rachar esse ímã no meio aqui, ó. Ele vai continuar, gente, ó, tá aqui. Ele vai continuar com dois polos, ok? Se você quebrar esse ímã novamente ali, ó, ele vai continuar com dois polos. Ou seja, não tem como eu separar os polos de um ímã. Entendido isso? Ele sempre vai continuar, por mais pedaços que eu quebre ali, com o polo norte magnético e com o polo sul magnético, porque ele é um dipolo magnético. Entendido isso? Ok? Bom, continuando, olha só. Os ímãs são encontrados na natureza, em alguns minerais com propriedades magnéticas. Por exemplo, a magnetita, ímã natural que atrai o ferro, ok? Por outro lado, jovens, há o processo de fabricação dos ímãs artificiais, chamados de imantação, o qual o corpo neutro é conferida a propriedade de atração magnética. Então, tem como fazer isso, tá bom, pessoal? Note que o ferro e algumas ligas metálicas são corpos que se imantam mais facilmente. Por isso, os ímãs artificiais são muito importantes na fabricação de aparelhos eletrônicos, geradores elétricos, bússolas, dentre outros. Então, vários tipos aí, pessoal, de aparelhos, né, que levam essa parte aí de ímãs, eles utilizam materiais que têm propriedades magnéticas e que quando você imanta, ele vai adquirir a propriedade de ímã. Outra coisa que nós vimos também, que eu falei para vocês, eu posso, através de uma corrente elétrica que passa por um condutor, fazer com que esse condutor crie um campo magnético. Um exemplo disso é o eletroímã, ok? Se você pega um prego, enrola um fio de cobre e deixa as pontinhas aqui, e você liga isso numa pilha, vai estar passando ali corrente. Isso aqui, gente, vai estar gerando um pequeno campo magnético que, se você aproximar de um material, né, um ferro, algo pequeno, você vai conseguir sentir a atração feita aqui, tá? Isso em larga escala é aplicado, por exemplo, como eu falei para vocês, eu acho que eu dei esse exemplo, lá nos ferros velhos, quando você quer erguer uma grande quantidade de metal. Então, eu posso acionar, fecha o circuito, o eletroímã vira um ímã, atrai, e na hora de soltar, ele só desliga a questão da corrente, pronto, acabou o campo, né? Dá para fazer dessa forma também, ok? Galerinha, vamos continuar com a nossa leitura. Olha só. E aqui nós temos também que nós temos vários tipos de ímã, tá, pessoal? Então, se eu tenho aí substâncias naturais, como a magnetita, e eu também posso imantar materiais que têm propriedades magnéticas e também construir ímãs artificiais, nós temos aí os vários tipos de ímã. Eu tenho dois tipos, o ímã natural, que é encontrado na natureza, e o ímã artificial, como nós já falamos, que é aquele que se resulta da fabricação feita mediante a utilização de materiais que possuem propriedades magnéticas, como foi falado. E esse processo, como nós vimos, é chamado de imantação. O ímã natural mais comum é a magnetita, pedra vulcânica em que consta óxido de ferro na sua constituição, ok? E os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbonato de estrôncio, olha o estrôncio aqui de novo, pessoal, e óxido de ferro. O ímã também de neodímio. Esse ímã eu tenho 3 dele, ele é bem forte, tá, pessoal? É o mais poderoso que existe no mundo. Então, se você pegar, olha só, aqui da pontinha da minha caneta, né? É bem pequeno, mas se você tiver 2 desse, você consegue fazer uma brincadeira maior se você tivesse aqueles ímãs pretos maiores, né? Então, depende muito da aplicação aí para você poder trabalhar, ok? Vamos continuar, olha só. Então, nós temos aí os vários tipos de ímã e a gente também tem que o ímã artificial, por sua vez, ele pode ser permanente, que ele consegue manter seu magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos, e seu magnetismo pode ser perdido apenas de forma temporária em decorrência
de forte temperatura ou descarga elétrica. Então, o ímã artificial permanente, de forma temporária, ele só vai perder a propriedade magnética se eu tiver a temperatura muito alta ou descarga elétrica muito forte aí, tá, pessoal? Tem o temporário, o magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos, é provisório. E aqui, olha só, o eletroímã que eu estava falando para vocês, que é um aparelho capaz de gerar magnetismo mediante a presença, né, geralmente de ferro, ok? E aqui, pessoal, nós vamos começar a entender uma coisa. Lá naquela experiência que nós vimos, é que você coloca aqui o ímã, coloca uma folha de papel sulfite em cima e coloca lá aquelas limalhas de ferro, que é ferro em pó, a gente viu ali que formou um certo desenho naquela região que a gente chamou de campo magnético. A partir de agora, a gente vai começar a entender o que é o vetor indução de campo magnético, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, galerinha, esse vetor, vamos entender ele agora. Nós temos aqui um ímã, certo? Aqui tem a bússola, ok? E eu falei para vocês, se a gente coloca um na presença do outro, nós temos aí um alinhamento, tá? Esse alinhamento, ele tem o seguinte, direção é a reta que a agulha se alinha, e também nós temos aqui o sentido, que é para onde aponta o polo norte magnético da agulha, ok? Então, a gente tem direção e sentido aqui, tá bom? E aqui nesse outro slide, para a gente representar melhor, essas linhas de indução, tá? Quem lembra daquelas linhazinhas que estavam formando o desenho? A gente pode dizer que, olha só, cada ponta da extremidade daquela linhazinha, a gente vai ter um vetor de indução magnético, ok? Então, em um campo magnético, chama-se linha de indução, toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de indução são obtidas experimentalmente. E também as linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul, externamente ao ímã. Pessoal, é só lembrar daquela imagenzinha lá da folha de papel sulfite. Bom, e essa linha de indução são representações da variação do campo magnético em uma certa região do espaço e são tangentes ao vetor campo magnético. Vou representar aqui melhor, olha só, tá aqui o ímã, bem grande, né? Olha as linhas aí, ó. Então, olha só, sai do norte e vai até o sul. E aqui a gente vai colocar uns pontinhos tangentes, olha só. E vamos colocar o nosso vetor. Então, vocês podem ver, olha só, tangente a cada pontinho desse. Ok? Deu para ver legal, né, pessoal? No próximo, a gente vai usar aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Não, foram todos. Vamos usar o mesmo ímã. Tá aqui as linhas, ó. Tá aqui os pontinhos, que são os pontinhos aqui para a gente considerar tangentes. Tá ali. E agora a gente vai colocar como se comporta a bússola, que é o que determina aqui, que nós usamos lá no slide inicial, aqui as bússolazinhas, ó. Elas sempre vão, vocês podem ver lá, ó, o polo norte, como eu falei para vocês, apontando lá, olha só. E aqui, pessoal, para a gente entender essa questão das bússolas que estavam aqui, vamos falar do campo magnético terrestre. Vimos que o ímã suspenso, como eu falei para vocês, pelo seu centro de gravidade, orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. E isso significa que existe um campo criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta. Então, o ímã, ele se orienta, na verdade, pelo campo magnético que é criado pela Terra, ok? E vamos ver aqui, ó, de que forma isso ocorre. A Terra exerce sobre uma agulha magnética a mesma ação que um poderoso ímã. A Terra pode ser, então, considerada como um grande ímã, cujos polos magnéticos estão próximos dos polos geográficos. Olha só como vocês podem observar aqui, pessoal, ó, é próximo, tá? Não é exatamente em cima, ok? É próximo. Então, aqui nós temos o polo norte geográfico, fica aqui,
E se você orientasse para um ímã, eu tenho o polo sul magnético desse ímã aqui. Embaixo a gente vai ter o oposto, nós temos o polo sul geográfico e aqui o polo norte magnético. Entendido isso? Continuando aqui falando sobre aí a nossa Terra como um grande ímã, que isso é extremamente importante para a vida no planeta, pessoal, olha só. Lá no livro de De Magnete, publicado em 1600, de William Gilbert, ok? Tá aqui a data de vida dele, né? Explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Então, lá em 1600, o William Gilbert, que também, né, era um físico e investigador do magnetismo, ele fez uma publicação que mostra isso daí. E, de fato, nós podemos associar a Terra a um grande ímã, com o polo sul magnético, aproximadamente pelo polo sul geográfico, e pelo polo norte magnético, aproximadamente no polo sul geográfico. Então, vocês podem ver aqui pela figura, novamente, ó, polo sul magnético, olha aqui, ó, polo sul geográfico, ó, vocês estão vendo? Tá bem vertical aqui. O polo norte magnético, vocês podem ver que tem uma inclinação, gente, é porque é próximo, né? Nesse caso aqui é próximo, olha só. E aqui o polo norte geográfico, ok? E o próximo aqui, ó, polo sul magnético. Então, não é exatamente em cima, é próximo, né? Ao eixo aqui de rotação da Terra. E aqui é o eixo, nesse caso, ok? Magnético. E aqui seria... Como nós falamos que a Terra é um grande ímã, né? Então tá aqui o ímã, o polo norte magnético e o polo sul magnético aqui, ok? Entendido isso? Bom, galerinha, continuando, olha só. A Terra exerce sobre uma agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao campo magnético. Então ela vai ficar paralela a esse campo magnético aí. Chama-se polo norte de uma agulha magnética, bússola, a extremidade que sempre está voltada para o polo norte da Terra. E polo sul, a extremidade que se dirige para o sul da Terra. Entendido isso? Observe que, como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, ele deve ter as características de um polo sul magnético, ok? E aqui na figura, nós vemos um exemplo de bússola usada em navegações. E aqui, atraído pelo polo magnético sul da Terra, o polo norte da agulha da bússola irá orientar-se sempre de forma a indicar em proximidade o norte geográfico do planeta, né, pessoal? Então, para as navegações, isso aqui foi muito importante em questão aí de orientação, né, pelo planeta, orientação geográfica, ok? Entendido isso? Pessoal, estamos falando aí do campo magnético da Terra e falamos aí basicamente da utilização desse campo para a gente fazer lá pelos grandes navegadores a questão da bússola também, mas tem outras aplicações, tá, pessoal? O que o campo magnético terrestre ele pode e faz, na verdade, por nós, né? Então vamos dar uma olhadinha ali e isso está relacionado a alguns fenômenos. Então, além da gente ter aqui, ó, esse estudo da questão da bússola que serve para orientação, a gente tem também, olha só, que o campo magnético da Terra protege o planeta dos chamados raios cósmicos. Lembram que nós estávamos falando na aula passada de ondas eletromagnéticas e falamos aí das explosões de raios cósmicos e falamos que é radiação ionizante? Lembram disso? Então, pessoal, o campo magnético terrestre, ele serve para proteger o planeta desse tipo aí de radiação. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, o que acontece ali, como a gente falou na aula passada, os chamados raios cósmicos, feixes de partículas de altas energias que vêm do Sol. Bom, ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas devido à interação magnética em direção aos polos. Essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera, emitindo radiação, ok? Então aqui, olha só, nós temos um desenhozinho para poder representar aqui, tá?
Então, vem aqui a parte, ó, da radiação cósmica e aqui a questão do nosso campo, né, pessoal? Tá aqui, olha que bonitinho, ó, planetinha aqui, ok? E aqui tá vindo essa radiação. Aqui a parte, ó, a magnetosfera protege a superfície da Terra das partículas carregadas do vento solar. É comprimida, na verdade, no lado diurno, Sol, devido à força das partículas que chegam e estendido no lado noturno. E aqui, pessoal, a visualização desse fenômeno é chamado de aurora, que pode ser boreal, norte ou austral, sul. Então, quem já ouviu falar aí na aurora boreal, é porque é o fenômeno aqui que nós explicamos anteriormente no norte. E austral vai ser no sul. Então, aqui nós temos, olha só, uma aurora austral na Nova Zelândia. E aqui nós temos uma aurora boreal no Alasca. Entendido isso? Então, aí nós vimos que o campo magnético terrestre também serve para a proteção da vida no planeta, né, pessoal? Entendido isso? Galerinha, olha só. Fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e também tem, como vocês sabem muito bem, resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau!